Bem-vindos, mais uma questão, exercício 4, óptica no Enem. Vamos lá, né, colegas? Enem de 2012, certo? Assunto reflexão, refração. Vamos à leitura da nossa questão. Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições, realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz. Então vamos lá. Qual é o contexto aqui da nossa questão? Antes da gente ler os itens, vamos entender o que está acontecendo. O índio, ele tem essa seguinte visão. O peixe, ele está aqui. Essa é a posição inicial do peixe, certo? Aliás, posição inicial não. A posição real do peixe. Só que o que é que acontece? Para o índio ver o peixe, é necessário que o peixe esteja refletindo luz, certo? Porém, essa luz, quando ela é refletida pelo peixe, aqui na interface, o que é a interface? É o limite entre dois meios. Aqui embaixo nós temos a água e em cima o ar. Então, nessa interface aqui eu vou ter o desvio da luz. Quando essa luz ela sofre o desvio, o que é que vai acontecer? O índio ele vai ter a impressão de que o peixe ele vai estar nessa posição, ou seja, que o peixe ele vai estar mais acima do que realmente está. Por isso que essa posição que é chamada de posição aparente. Lembrando que a luz ela se propaga em linha reta, certo? Esse desvio aqui, ele só nessa região aqui, esse desvio de direção, essa mudança de direção, ela só está ocorrendo devido a essa interface. Né? Aqui nós temos um índice de refração e aqui nós temos outro índice de refração, certo? Para exemplificar, né, vamos colocar aí outras situações. Por exemplo, aqui o lápis, né? A gente tem a impressão de que o lápis está quebrado, mas não. A luz refletida pelo lápis, ela sofre um desvio, dando a impressão de que está ocorrendo um deslocamento aqui, né? Você tem uma parte do lápis aqui e em outra direção a continuação do lápis, mas não. Isso aqui na verdade é uma percepção que a gente tem devido ao desvio que está ocorrendo aqui na interface da água para o ar. Aqui também é uma outra situação, né? Parece que o banhista aqui ele está meio que diferente, né? Tá com a coluna meio torta, né? Mas não. Isso aqui também é uma percepção que nós temos devido ao desvio que a luz sofre na interface entre a água e o ar, tá bom? Então, para a gente entender melhor como é que funciona esse desvio, a gente vai traçar aqui uma linha chamada linha normal. O que é essa linha normal? É uma linha de referência onde, em relação a ela, a gente vai medir esse desvio, tá? Lembrando que aqui a gente está fazendo apenas um estudo qualitativo da situação, certo? A lei de Snell ela representa melhor, mas a gente não vai precisar se aprofundar tanto. O que acontece aqui? Essa luz ela que está sendo refletida pelo peixe na interface ela sofre um desvio. Observe que aqui eu tenho um ângulo, né? E aqui o ângulo é maior. Sempre eu vou pegar em relação a essa linha normal, certo? Observa que esse ângulo é maior. Isso acontece por quê? Porque quando a luz ela sai de um meio onde o índice de refração é maior para o meio onde o índice de refração é menor, o que acontece? A luz ela se abre, digamos assim, né? O ângulo ele aumenta, certo? Então, como o ângulo aumenta, então eu vou observar esse desvio. Se não tivesse essa interface aqui, vamos supor que o índio estivesse com a cabeça dentro da água, ele não estaria observando esse desvio aqui da luz, tá bom? Então, na prática, o que que acontece? Quando o índio ele está observando o peixe mais acima, é porque na verdade a posição real do peixe é mais embaixo, certo? Vamos voltar agora à nossa questão e vamos ler os itens. No item A, ele diz assim, ó, ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea. No interior da água, sim, os raios refletidos pelo peixe, na verdade, eles descrevem sim uma trajetória reta. Então, o que torna falso esse item é esse não aqui, certo?
O desvio, a mudança de trajetória, ela ocorre onde? Ela ocorre na interface, aqui no limite da água e entre a água e o ar, certo? Então aqui eu tenho a propagação em linha reta e aqui eu tenho uma outra trajetória em linha reta, certo? Então o item A está falso. O item B, os raios de luz emitidos pelos olhos do índio, ó, o item B já está errado só aqui, ó. O olho, os olhos do índio, eles não são fonte de luz primária, são fonte de luz secundária. Então, na verdade, se a gente for aqui ser rigoroso, na verdade, os olhos do índio, eles refletem luz, tá bom? Eles não emitem luz, certo? Então, se item B está falso, não corresponde à verdade. Item C. Espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água. Não. Espalhados pelo peixe. O que acontece? A luz dentro da água, ela transmite. A luz ela é transmitida dentro da água, certo? Então a água transmite. No item D. Os raios de luz emitidos pelos olhos do índio são espalhados, mais uma vez, né? Emitir, não, na verdade os olhos do índio, eles refletem, mas aqui não cabe na questão, certo? A situação não é essa. E o item é os raios de luz refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. Então, de acordo com o que a gente viu, o item correto só pode ser o item E.